E nós queremos compartilhar com a igreja nessa manhã. Vocês podem estar abrindo já Deuteronômio 6 e o Salmo 78. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Amém? E o Salmo 78. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Salmo 78, a partir do verso 3. 78, verso 3. Os quais temos ouvido e aprendido, e os nossos pais nos têm contado. Nós não encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a tua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos teus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. E os filhos que ainda vão nascer se levantassem e contassem também aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os teus mandamentos. Pai, fala aos nossos corações, ó Deus, através dessa palavra. Tira o véu, Senhor, dos nossos corações. Que faça cair, ó Pai, as fortalezas das nossas mentes, que impede, ó Pai, conhecermos a Ti através da palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos nesta manhã. Em nome de Jesus. Nós lemos 2 textos aqui, muito retos, específicos, de ordenanças de Deus, para que comunicássemos aos nossos filhos a palavra de Deus. Para que os nossos filhos não se esquecessem de quem é Deus. E isso, Deuteronômio 6, nos ensina na prática, em todo o tempo, no caminho, sentado à mesa, andando, levantando, ao dormir, atando nos umbrais da tua casa, atando no teu coração, ensinando aos teus filhos que o maior mandamento é amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Isso não poderia ser esquecido de forma alguma. Em Êxodo 13, 38, diz assim, 13:8, e naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Augusto Cury diz que a maior herança que os pais podem deixar para os filhos não é o dinheiro, não são os bens materiais, mas é a sua história. Aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você passou, seja de bom, seja de ruim. Mas é a sua história, deve ser comunicada aos teus filhos. Em toda a palavra de Deus nós vamos ver o quanto é crucial, relevante, que os nossos filhos aprendam de nós aquilo que aprendemos dos nossos pais, se os nossos pais nos ensinaram o caminho do Senhor. O que nós temos vivido hoje, irmãos, nós temos visto hoje, tanto no Brasil, como eu vi também na nação americana, templos enormes, históricos. Eu preguei numa igreja em Boston. Eu tive o privilégio de subir num púlpito que Dwight Lyman Moody pregou no século XIX. Uma igreja enorme,
Uma igreja linda, histórica, mas que não tinha mais que 20 membros. Nós temos visto, sabemos de templos enormes, grandes edifícios, com 17 salas, e cada sala um piano de cauda, todos fechados. Seus membros, o mais novo, 60, 70 anos de idade. Não há mais jovens, não há mais adolescentes. Aqui no Brasil nós temos a mesma coisa. Templos históricos em São Paulo, Rio de Janeiro, fechados. A situação da Europa hoje é irreversível. Aonde saiu grandes heróis da fé, que nos ensinaram tanto da palavra do Senhor. Naquele lugar hoje, os templos, grandes templos, estão virando boates, mesquitas. Uma geração pós-cristã. A nação americana deixou de ser uma nação cristã há décadas. E nós estamos indo pelo mesmo caminho. O que faz? O que acontece? Quanto tempo vocês acham que leva para uma igreja ser varrida ou deixar de ser relevante? Quanto tempo vocês acham? Foi feita uma pesquisa, um estudo, dizendo que no máximo 60 anos é o suficiente para que uma geração se esqueça de Deus. Para que uma igreja não comunique o evangelho verdadeiro e essa geração se esqueça, onde não há mais os nossos filhos não irão mais frequentar essa igreja, onde não haverá mais convertidos nessa igreja, onde não haverá verdadeiras conversões nessas igrejas. Quanto tempo? 50, 60 anos. Era a situação das igrejas da Ásia. Quando nós lemos as cartas, as 7 igrejas da Ásia, Éfeso tinha 50 anos de idade. Uma igreja que nasceu de um fervor, de um grande avivamento, de um lugar riquíssimo, de uma cidade riquíssima da Ásia. Onde a deusa Diana tinha um templo e ela era adorada. Onde a sua fonte de renda era dos nichos, das imagens que ali eram vendidas. 12 homens começam uma igreja ali. 12 discípulos de João Batista, que foram batizados na água do arrependimento. E quando Paulo encontra eles, Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês creram quando receberam o Espírito Santo? Ele: não, nós não sabemos quem é o Espírito Santo. Ali começou a igreja de Éfeso. Atos 19 nos diz que as pessoas foram se convertendo, jovens, adolescentes, mulheres, homens, se convertendo de uma forma tão maravilhosa, que começaram a acontecer milagres extraordinários naquela cidade. Onde pessoas começaram a levar para as praças públicas para queimar seus livros de bruxaria, magia negra e feitiçaria. A palavra de Deus fala que a soma desse material chegou a quase 50 mil pratas de ouro, moedas de ouro. Isso hoje equivale a 2.500.000 reais de material queimado em praça pública. Os pastores daquela igreja, pastor Paulo, pastor Timóteo e pastor João, o apóstolo João, que foi enviado para a ilha de Patmos. Um membro ilustre daquela igreja, a mãe de Jesus. Quando Jesus estava crucificado, ele olha para Maria: mulher, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Jesus estava pedindo para que João cuidasse da mãe dele. E a palavra de Deus fala que João levou ela com ele. Provavelmente Maria estava na igreja de Éfeso. Que igreja linda, maravilhosa. Mas 50 anos foi o necessário para que Jesus chegasse e dissesse para ela: eu conheço as tuas obras. Você continua guardando a ortodoxia, a doutrina, você está continuando a fazer as obras, mas não fazem mais por amor. Perdeste o primeiro amor. Volta. Veja onde caíste. Arrepende-te. E volta. Lembra. E as outras igrejas da mesma forma. Hoje é a Turquia. Não temos igreja lá. Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais, falando com cada uma delas: se não se arrependerem, eu vou tirar o candeeiro, eu vou apagar o candelabro do meio de vós. Todas, nenhuma
ficou. O que nós vemos no Oriente é o islamismo crescendo. O que nós vemos na Europa, um caso irreversível, é o islamismo crescendo. Pais que não querem mais ter filhos, onde o aborto é livre, onde não há mais natalidade, onde nascem lá crianças muçulmanas. Hoje o islamismo tomou conta da Europa. E tem crescido muito, muito. Porque eles crescem pela natalidade. Enquanto nós estamos aprovando leis de discriminação do aborto, para que ele seja legalizado tão breve, estamos condenando uma geração a perder o Evangelho, a não conhecer mais o Evangelho. Porque nós estamos com mais de 3 milhões de muçulmanos aqui. E eles criam, viu gente? Cada homem pode ter 4 mulheres. E cada mulher dá no mínimo à luz a 8 filhos. Essa é a estratégia do islamismo. Enquanto nós não queremos filhos, eles têm enchido a terra. E eles declaram que a terra será muçulmana. Nós estamos num momento muito crucial da igreja, onde as leis estão favorecendo coisas que são antibíblicas, que vão contra a palavra de Deus. O aborto não funciona nem em país de primeiro mundo, quanto mais de terceiro. Eu converso com jovens dos Estados Unidos, que ao entrar numa clínica de aborto legalizada, encontram lá meninas de 12, 13 anos, 14, fazendo o 4º aborto. Uma tragédia. Uma tragédia. E nós como pais, mães, o que nós estamos fazendo? A palavra nos deixa, nos dá um legado. O Salmo 78, ele preocupa muito com isso. Não só passar para os nossos filhos, mas para que os nossos filhos passem para os seus filhos, passem também para os seus filhos e os filhos que ainda vão nascer. Como vai ser isso? Se você examinar sua fé, você, com toda sinceridade, você acha que a tua fé hoje faz com que a sua geração fique de pé? Diante do evangelho que estamos vivendo. A nossa filha está grávida, de 6 meses, Emanuela. Tem dia que eu choro aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor forças, graça, para educar essa criança, nesse século que ela vai nascer. Diante de uma igreja morna que é a Laodiceia. Uma igreja que Jesus está às portas dela, não está dentro. Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Uma igreja que tem tudo. Nós estamos vivendo o tempo de uma igreja profética, que é a última carta, que é essa igreja que estamos vivendo hoje, no mundo, que se acha abastada, sem falta de nada. E Jesus olha para ela: eu conheço as tuas obras, eu te conheço. Tu és pobre, cego, nu e miserável. Eu aconselho que compre de mim vestes, para que tampe a tua nudez. Laodiceia tinha o maior ponto têxtil. Fabricava ali tecidos de uma ovelha negra, só lá tinha. E eles exportavam aquele tecido finíssimo, caríssimo. E Jesus disse para ela: eu aconselho que você compre de mim vestes, para que tampe a tua nudez. Eu aconselho que compres de mim colírio para os teus olhos, para que veja. Laodiceia tinha o maior ponto de medicina, de oftalmologia. Ali se produziu um colírio que foi exportado para toda a Ásia, para todo o continente. E Jesus aconselha que eles comprassem dele um colírio para que enxergasse, para que visse a palavra, o que estava acontecendo. Aconselho-te, compre de mim ouro refinado no fogo. Em Laodiceia, a cidade de Laodiceia tinha o maior banco central de ouro. O maior banco da Ásia estava em Laodiceia. Aquela igreja estava tão enganada quanto a si mesma, que ela não estava enxergando, ela não estava se vendo como Deus a via. Nós não podemos nos auto-sabotar.
não vendo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, em nossa casa, nas nossas vidas como crentes, como cristãos, como pais. Jesus está aconselhando que a gente compre dele, que é de graça. Ouro, que é poder, a sua glória, a sua presença, vestes de santidade, de santificação, para que tampe a nossa nudez, porque é o que ele vê em nós, e colírio para os nossos olhos, para que a gente veja quem ele é, veja a palavra e coloque ela dentro do nosso coração, para que os nossos filhos possam também ver em nós essa palavra. Abra comigo Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Há uma cartilha, há um ensinamento completo na palavra de Deus, para que possamos ter uma família forte. Nós somos indesculpáveis diante da palavra do Senhor. Nós temos visto lares destruídos por falta de obediência. Nós temos visto lares destruídos e o diabo nadando abraçada, sambando com a nossa família, porque nós não nos atentamos para a palavra de Deus. Nós não temos uma consciência transformada para experimentar o que Deus quer para nós. Que você possa pedir nessa manhã arrependimento. Arrependimento, o que é? É mudança de mente. Em grego, metanoia, mudança de mente, transformação. Que o Espírito Santo nos dê consciência do momento que nós estamos vivendo na terra. A ponto de perdermos não só a geração dos nossos filhos, mas os nossos filhos mesmo. Os nossos filhos. Perdendo ele debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa, em seus quartos com porta fechada. Vamos voltar para a palavra do Senhor. Vamos comprar do Senhor o ouro, o colírio e as vestes. Está aqui, é de graça. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Dá arrepio, né? Quando a gente fala de submissão numa época secularizada como a nossa, onde o feminismo está em voga. Quem tem filhas adolescentes, não sei se vocês perceberam, mas há um modismo entre os adolescentes agora, o feminismo. O feminismo, quando começou, ele começou com boa intenção. As mulheres eram, sim, subjugadas, elas não tinham espaço na sociedade, elas eram exploradas profissionalmente, capachos dentro de casa, totalmente contrário do que Deus tinha e planejou para elas, para nós, para suas famílias. Então elas lutaram pelos direitos iguais na profissão, e isso é louvável, só que depois disso, entra uma mulher com uma forte tendência a mudar esse movimento, levando para um movimento totalmente contrário do princípio que foi. E essa mulher fez com que nesse movimento partisse para um ativismo, que a mulher era realmente igual ao homem, jamais iria submeter, colocando Deus como machista, colocando a Bíblia como machista, e tem entrado nas escolas, na mente das nossas filhas, e é uma estratégia tão satânica, tão diabólica, que quando nós voltamos lá atrás, no princípio, em Lúcifer, quem criou o diabo? Foi Lúcifer, por causa do orgulho que estava no coração dele. Há um pecado luciferiano que chama orgulho. Podemos dizer que é o supra-pecado. O pecado do orgulho, você não precisa ser melhor que todo mundo. Basta achar que é melhor que uma pessoa só. Você está com o pecado de Lúcifer no seu coração, pecado luciferiano. Você, para ser orgulhoso, você não precisa ser o primeiro. Basta você ser o penúltimo, mas não querer ser o último. Você é orgulhoso. E o orgulho de Lúcifer fez com que, por ele pensar que estava tão perto de Deus, estar perto de Deus geograficamente, não quer dizer que você está em Deus. Ele estava tão perto de Deus. Podemos dizer que Lúcifer era o ISO do céu. O controle de qualidade do céu.
Era um querubim, como diz a palavra em Ezequiel, maravilhoso, lindíssimo, cheio de poder. Só que por ele ser quem ele era, ele pensou no seu coração que ele poderia ser igual a Deus. E ele transgrediu então a primeira lei de submissão. Ele é o transgressor dessa lei. Ele foi jogado, caído como uma estrela cadente. Ele chegou então na mulher e fez com que a mulher fizesse a mesma coisa que ele. Transgredisse também a lei de submissão que Deus tinha ordenado naquele jardim. Deus colocou no homem qualidades que só o homem tem. Nós vimos isso em Adão desde o princípio: liderar, proteger e prover. E Deus colocou na mulher características que só a mulher tem: auxiliar, ajudar, estar do lado, a disjuntora. Auxiliar este homem, ajudar este homem a liderar, a proteger e a prover. Essa é a função da mulher. Estes são princípios imutáveis. Eva transgrediu essa lei. Mas foi quando Adão desobedeceu a Deus que veio a maldição e que veio a queda. Porque Adão era o sacerdote daquela casa. Amados, quer uma igreja perfeita? Mais perfeita do que essa? 2 membros só e o pastor era o próprio Deus. A igreja de Éfeso era maravilhosa. Mas perfeita, Adão e Eva e Deus. E Deus deu livre-arbítrio ao homem. E o homem escolheu no seu coração desobedecê-lo. E o diabo viu que isso deu certo. Então, quando nós transgredimos a lei da submissão, nós fazemos aliança com o transgressor. O inimigo passa a ser amigo. Isso é seríssimo. Eu entendo a submissão como uma capacidade que a mulher tem de abrir mão do desejo de controlar o homem. Que no fundo, nós temos esse desejo. Porque a menina, a criança, a menina, quando nasce, ela nasce, naturalmente ela já nasce mãe. Para ser mãe, para cuidar. E o menino nasce, naturalmente ele nasce para ser filho. Por isso que os meninos são tão paparicados pelas mães. A menina não, ela já quer cuidar, ela quer brincar de casinha, ela quer ser mamãe, ela vai ter filhinhos. Assim é a criança. Isso é natural dela. É muito importante e muito sério essa submissão como um princípio bíblico ser obedecido. Porque se falta e se há inversão de valores, de papéis em casa, onde o marido se omite como sacerdote, como líder, e a mulher toma o lugar dele, isso é tão grave que ela não está tendo um pecado, um problema com o marido, ela está tendo um pecado com Deus. Porque se a mulher não se submete ao marido, cujo cabeça é Cristo, ela também não submete a Deus. Aí já começamos a identificar algumas coisas que estão dando errado dentro da nossa casa. Numa inversão de papéis, o menino precisa, também como a menina, que o pai rompa esse laço, esse cordão umbilical da mãe, que o neném já saiu da barriga dela. Mas nós continuamos com aquele menino, continuamos lambendo aquela cria. E essa criança precisa tanto do pai, tanto da presença paterna. Mas se falta a presença paterna e tem um avô, tem um tio, essa criança precisa do masculino dentro de casa. Isso é imprescindível. E se essa mulher não tem presença nenhuma masculina em casa, ela tem que embutir na cabeça dessa criança desde cedo: você é o menino forte da casa, você é o menino forte da mamãe, você vai cuidar da mamãe, você é o homem da casa. Esse menino tem que ser tratado como homem. E essa menina, ela tem que ser cercada de ternura, de meiguice, de feminilidade. Há muita feminilidade e pouca masculinidade. Nós temos atravessado o vale com muitos homossexuais.
Muitos. Tanto mulheres, meninas, moças, como rapazes. E a maioria deles dentro da igreja. Jovens, lutando com a sua homossexualidade. E 98% dos casos, quando eu vou conversar com eles, eu pergunto para eles sobre o pai. 98% dos casos, ausência paterna. O pai pode até estar em casa, mas é ausente emocionalmente. É ausente na disciplina. É ausente na correção. É ausente no exemplo. Esse menino vai crescendo com um distanciamento do pai, desde criança. E a mãe super protege essa criança. Super protege esse menino. Até a ordem do casamento, Deus é tão lindo a respeito disso, que ele disse ao homem: deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Por que não fala deixará a mulher pai e mãe? A mulher não tem problema nenhum de deixar o pai e a mãe. Ela quer casar. Mas o filho, que nasceu para ser filho, Deus tem que falar com ele. Você deixa seu pai e sua mãe e vai constituir seu lar. Corta esse cordão. É normal isso, gente. E ser submissa, amados, não é estar debaixo do pé do homem, não. Não é ter chefe em casa, não. Quem tem chefe é tribo de índio. Casa tem líder. E uma cabeça que Cristo é a cabeça dele. Ser submissa não é deixar o homem fazer o que quiser também, não. Porque você vai estar se omitindo da sua responsabilidade e de uma ordenança que Deus deu a você de auxiliar este homem. Você vai instruí-lo. Vocês vão conversar sobre o assunto. Se você não concorda com a decisão que ele quer tomar, mostre para ele com educação e respeito, sem gritaria, sem ira. Se está com ira, nem converse. Vai orar, espera passar a raiva, depois você peça ao Senhor um momento que o Espírito Santo te encha dele, para que com graça você sente com esse esposo, cabeça dura, ignorante, que não te ouve, sente com ele e passa para ele: meu bem, eu acho que isso não vai dar certo dessa forma. Eu penso diferente de você, mas a decisão é sua. Se este marido não quiser ouvir nem pensar na forma que a esposa pensa, e se ele tomar uma decisão e errar, toda a família vai sofrer o dano. Mas deixa ele errar. Deixa ele errar. Mas para isso, mulher, você tem que ter sabedoria. Para dar um conselho, para ser adjuntora, para ser auxiliadora, você não pode ser tola. A tola destrói a casa. Tem muitos maridos sofrendo com mulheres tolas em casa, que não agem segundo o Espírito Santo, que não têm o Espírito Santo. Eu fui uma mulher tola no meu primeiro casamento. Eu construí uma casa na areia. A minha casa era destruída a cada vento e tempestade que soprava. Eu desviei do Senhor, saí da casa do Senhor, não frequentei mais a casa do Senhor e vivi um casamento de 4 anos sofridos. Ainda que eu fosse muito amada e ainda que eu amasse muito, mas o amor sem o temor do Senhor é nada. O amor sem temor não impede que você seja um adúltero, um mentiroso. E eu sofri tudo isso no meu casamento. Eu chorava aos pés do Senhor para voltar, mas que salvasse aquele marido. E o Senhor, depois de 4 anos, me visita em sonho. E no sonho ele mostra que eu estava em pecado de idolatria. Porque eu tirei o Senhor do centro da minha vida e coloquei o marido. Com 20 anos eu descobri o que era idolatria. Qualquer coisa pode ser seu ídolo. Qualquer coisa tem potencial de ser seu ídolo, se ele substituir a Deus. O dinheiro é um ídolo, é um Deus.
Pessoas podem ser ídolos, filhos podem ser ídolos, maridos, mulheres podem ser ídolos, projetos, ministérios. Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Isso é abominável ao Senhor. Eu estava num pecado muito grave. Eu acordei daquele sonho e falei, Senhor, eu volto para o Senhor hoje. E eu voltei para o Senhor, com a minha filhinha. A Luana estava com 2 anos de idade. 2 anos e 3 meses. E durante 3 meses, o que aconteceu? Eu construí minha casa na rocha, ainda que sozinha. Na igreja encontrei apoio, encontrei líderes que me ajudaram no meu casamento, que me ensinaram, e eu voltei de novo a aprender o que era fruto do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é uma bênção, mas não evidencia que você é salvo, não evidencia que a sua mente foi transformada. O fruto do Espírito, sim, evidencia um caráter de Cristo na sua vida. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo na sua vida. E dentre eles, o que eu mais pedi ao Senhor, e que eu mais busquei, era mansidão e domínio próprio. Eu fiquei extremamente nervosa, extremamente possessiva por causa das traições, muito ciumenta, desconfiada. Aquele marido sofreu comigo. Eu coloquei nas mãos dele um fardo pesado de me fazer feliz. Até que eu descobri que ninguém pode fazer ninguém feliz. Ninguém pode dar o que não tem. A nossa felicidade está em Deus. Se eu sou feliz em Deus, qualquer pessoa do meu lado será feliz. Se Deus for suficiente na minha vida, eu nunca vou cobrar daquela pessoa aquilo que ela não pode me dar. Porque eu estou satisfeita em Deus. Então eu coloquei um fardo pesado naquele marido, que não podia me fazer feliz. E eu também não fazia ele feliz. Mas com o fruto do Espírito Santo, no dia a dia, na convivência, a Maristela foi sendo transformada, dia após dia, pela palavra e pelo fruto do Espírito. Aquele marido começou até a estranhar a mudança. Ele viu notoriamente uma mudança dentro de casa. Não havia mais gritaria, não havia mais desconfiança. Realmente eu descansei no Senhor. 3 meses se passaram, aquele marido também foi sendo transformado. Ele nunca pisou na igreja, mas eu fui vendo a mudança na vida dele e confirmando que a palavra de Deus diz que a mulher santifica o seu marido, se ela estiver em Cristo Jesus. Ela santifica o seu marido. Ela salva o seu marido sem palavras, com testemunho. Com testemunho. Eu era a luz mais próxima de Jesus para ele. Como que eu queria que ele fosse salvo se eu não tinha testemunho? Então Deus teve que transformar a minha vida primeiro. Nós queremos tanta mudança nos outros, nos filhos, na esposa, no marido, mas sem entender que nós precisamos ser transformados primeiro. Que essa transformação tem que começar em nós. A visão tem que mudar, tem que ser substituída pela fé. Ver aquilo que não está pronto, mas saber que na mente do Senhor já está pronto. E os 3 meses se passaram. E numa quarta-feira pela manhã, eu estava aborrecida com ele por alguma coisa, coisas do cotidiano. Isso é normal, não existe casamento perfeito, tá? Tem dia que o Alex quer pegar meu pescocinho e torcer. Tem dia que eu quero pegar o pescocinho dele e torcer também. Isso é maravilhoso, é para ser assim. Não é para ter casamento perfeito. Porque é no casamento que nós vamos aprender o que é caráter de Cristo. Porque nós queremos tantas misericórdias do Senhor, nós queremos tanto o perdão do Senhor, nós queremos tanto o amor do Senhor, mas não doamos isso ao cônjuge. Não damos isso ao cônjuge. Então o casamento Deus fez para ser assim, difícil, para que seja forjado em nós o caráter de Cristo. É o melhor lugar, é o melhor cenário para você ser uma pessoa melhor. Para você deixar que Cristo, que a luz de Cristo, que as marcas de Cristo seja vista em você pelo seu cônjuge. É um desafio, mas é maravilhoso. Então eu estava aborrecida com ele. E naquela manhã, eu louvo a Deus por isso. Eu estava deitada, ele levantou para trabalhar, ele ia viajar, ele ia cobrar uma dívida na cidade de Caratinga, de um carro que ele tinha vendido, e a pessoa não pagou. E ele olhou para mim e deu um sorriso, e ele falou assim, eu te amo, meu amor. Eu falei, eu também te amo, meu amor.
Acabou a raiva. Ali eu perdoei, passou, naquele sorriso, naquele adeus, naquele eu te amo. Foi o último eu te amo, foi o último sorriso, foi o último adeus. A pessoa que devia ele deu 3 tiros na cabeça dele. E ele morreu assassinado. Nós não temos amanhã. A exemplo disso, contando isso, ontem à noite cheguei em casa, depois que saímos aqui, buscamos a Sarinha, nossa filha, ela foi para o quarto dela, e eu fui lá dar boa noite para ela, e falei, Sarinha, boa noite, filhinha, dorme com Deus, Jesus te abençoe, mamãe te ama. Ela não respondeu nada, ela estava com o celular. Eu falei, Sara, o que, mãe? Mamãe disse, boa noite, dorme com Deus, Jesus te abençoe e eu te amo. Ô mãe, eu não ouvi. Pois é, isso poderia ser o meu último eu te amo, meu último boa noite, e você amanhã acordar sem a mamãe. Credo, mãe, não fale isso antes de dormir não, pelo amor de Deus. Essa história que mamãe te conta, é para a gente aprender que a gente não tem amanhã. Nós precisamos compreender isso. E a cada dia, pregar isso aos nossos filhos. A cada dia, perdoar. Não deixe que o sol se deite sobre a sua ira. Peça perdão. Diga que ama. Respeite. A palavra de Deus continue. De sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo, assim também como a mulher, seja em tudo sujeita ao seu marido. A submissão é uma bênção, mulher. Descubra isso. É maravilhoso obedecer ao Senhor. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Na submissão, é mais fácil o marido querer se entregar pela mulher. É mais fácil o marido amar essa mulher. Mas independente disso, marido, se você não trata a tua mulher como um vaso mais frágil, se você não protege essa mulher, se você não a honra, se você não a ama como deveria amar, como Cristo amou a ponto de dar sua vida por ela, a palavra de Deus fala que até as suas orações estão interrompidas. Deus não está te ouvindo. Princípios, são imutáveis. Isso traz amarras para os nossos relacionamentos. Traz amargura dentro do coração. E uma raiz de amargura perturba, atormenta. Então, marido, toma o teu papel. Se a tua mulher é insubmissa, insubmissa não é uma coisa que você vai requerer dela. Nós falamos muito ontem de consciência transformada. Até eu ter essa consciência de submissão, eu obedecia, eu dava ao Ariston a última palavra, mas com raiva, com ira. Porque eu não conseguia que ele fizesse a minha vontade. Até que a minha consciência foi transformada pela palavra. E hoje a minha submissão é em amor. E meu marido não sofre mais. E nós tomamos decisões juntos. É tão harmonioso isso. É tão lindo quando nós colocamos a palavra de Deus como referência irrefutável para se viver na prática na nossa vida. As coisas acontecem. Tudo flui. E um consegue cumprir o seu papel. Porque um ajuda o outro a cumprir o seu papel. Não fica pesado para o marido amar e não fica pesado para a mulher submeter. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, busque a graça de Deus para que o teu casamento entre nessa harmonia que o Senhor fez para ser. Nessa harmonia, nessa conexão. Assim vocês verão a mão do Senhor agindo. E no verso 31, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Esses pais aqui está no grego gonés. Gonés é pai e mãe. Vós, filhos, sejam obedientes ao pai e à mãe no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, aqui está no grego pateres, é pai, homem, masculino. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Muitos pais estão delegando às mães a educação dos seus filhos, a disciplina, a correção. Não. Aqui Paulo entendeu pelo Espírito Santo que o pai, ele é um dos responsáveis principais da educação do seu filho. Não é só pôr comida na mesa, pai. A sua identidade precisa estar impregnada neste filho. Eu gosto muito de Augusto Nicodemos. E ele fazendo um artigo sobre pais e filhos, ele fala que ele perguntou aos seus filhos, aos 4 filhos que ele tem, que coisa que ele fazia de errado. Olha o que os filhos... Gente, alguém conhece Augusto Nicodemos aqui? Reverendo Augusto Nicodemos? Você acha que aquele homem nunca errou na educação, né? Do jeito que ele é didático, conhecedor da palavra. Olha para vocês verem, que pergunta boa para nós fazermos aos nossos filhos. Filhos, eu tenho errado com você alguma coisa? Olha o que os filhos responderam. Se havia alguma coisa que ele fazia de errado e que os deixava com raiva, que provocasse a ira deles. A lista foi grande, diz ele. Aplicar surra coletiva, quando o pai não conseguia achar o culpado e desconfiava de que os irmãos estavam protegendo. Chamá-los de molengas, quando na verdade eles estavam realmente cansados. Tirá-los da TV para fazer coisas que ele mesmo poderia fazer, se quisesse, e fosse menos preguiçoso. Chamar o filho mais velho pelo apelido que o próprio pai havia colocado, para ensinar-lhe a não apelidar a irmã mais velha. Foi aí que ele descobriu que as brincadeiras do pai têm muito mais peso que a dos irmãos. E a lista seguiu. Grande. Nós temos provocado a ira dos nossos filhos. Nós precisamos aplicar a disciplina, sim. A correção, sim. Aonde começou a lei da palmada, que foi na Suécia, fracassou. Uma tragédia. Filhos rebeldes, sem limites, sem respeito. O que mais me entristecia nos Estados Unidos, hoje eu preguei 21 dias, as igrejas vazias, mornas, mortas. Eu vi pastores sinceros ali, líderes que choravam ao ver a situação que está a igreja, a tragédia que está. Um estilo de vida ímpio, que não condiz com a palavra de Deus. Mas o pior não era isso. Era a família, a situação da família. Um principado age naquela nação de uma forma sutil em relação aos casamentos. Uma fábrica de divórcios. Eu nunca vi tanto divórcio dentro da igreja. Tantos divórcios de pais, de filhos, de netos e assim por diante. São muitos divórcios. A insubmissão é terrível. A falta do amor do marido, grande, porque lá se busca somente a prosperidade. Mude. Cito uma coisa muito linda que ele diz: é mais fácil lidar com a aflição, do que com a prosperidade. Porque com a prosperidade, muitos esquecem de Deus. Eu vi isso lá. Uma nação que se esqueceu de Deus. Ainda que ela cumpra a sua agenda de culto semanal. Mas uma nação que se esqueceu de Deus, principalmente na vida dos seus filhos. Eu vi pais reféns de filhos. Filhos fazendo o que quisessem. Eu vi filha, adolescente, pegar carrinho de compra dentro do Walmart, levantar o carrinho, bater com força e gritar com os pais, que ficaram em silêncio. Filho tendo o que quisesse. E os pais darem tudo para eles. Compensando assim a sua ausência, compensando assim a sua omissão, a sua permissividade.
E eu tenho visto isso também, aqui no Brasil. Não sei se vocês chegaram a receber um videozinho pelo WhatsApp de um psicólogo, que eu achei maravilhoso. Esse psicólogo dizendo que quando ele era criança, ele chegou para a mãe dele e disse, ele é baiano, nordestino, e falou assim, mamãe, eu vou pular carnaval. Ela disse, não vai. Você não vai. Eu vou. Vovô me deu até o abadá, que o avô ajudava muito na criação dele, ele dizia. Aí a mãe dele falou assim, não, você não vai. Ô mãe, quando eu crescer, quando eu fizer 18 anos, eu vou. Se você estiver morando aqui, você vai estar debaixo da minha autoridade. E nem com 18 anos você vai. Mamãe, assim eu não vou te amar. E ela disse para ele, quem disse que eu quero o seu amor? E aquilo chocou ele dizendo. E na psicologia ele foi entender que realmente o amor não vem antes do respeito. Quem disse que eu quero o seu amor? Eu só quero o seu respeito. Os filhos da geração que passou, talvez muitos de nós fizemos parte dessa geração, que aprendeu a amar os pais, porque aprendeu primeiro a respeitá-los. Esse psicólogo dizendo que hoje nós estamos numa geração de pais que, por terem sido muito reprimidos, eles fizeram totalmente ao contrário. Não, eu vou deixar meus filhos fazerem o que quiser. Não vou fazer igual meus pais fizeram comigo. Só que, em vez de aproveitar os valores, aquilo que foi bom, ele até dá um exemplo de um ditado que dá banho na criança e, em vez de jogar a água fora suja, joga a criança e a água suja fora. Nós estamos fazendo isso. Claro que lá nós não podemos educar da forma também que muitos foram educados. Onde a mulher não tinha espaço dentro da casa, onde os filhos não tinham diálogo com seus pais. Mas uma coisa os nossos pais acertaram. Eles nos ensinaram o respeito. Eles nos ensinaram a obediência, nos ensinaram o limite, nos ensinaram a lidar com a frustração, com a decepção, quando eles disseram não. Quantas vezes ouvimos não dos nossos pais? Não pode, não vai. E isso era para ter sido uma revolta de uma geração revoltada? Não. É uma geração que veio forte, resiliente. Só que muitos pais dessa geração jogaram a criança e a água fora e passaram a ter uma casa, uma família permissiva. Cada um faz o que quer. A ausência de valores, de limites, de disciplina, de regras. Não há mais limite para os filhos. Os pais, para compensar esses filhos, dão tudo o que eles querem. Ainda que nós possamos dar, pais, não deem. Ensine os seus filhos a se frustrarem. Ensine os seus filhos a decepcionarem. Eu ouvi muitos nãos da minha mãe, nãos do meu pai, que quando Deus veio dizer não para mim, por 3 vezes essa enfermidade, não foi tão doloroso, porque eu fui criando resiliência desde a minha infância, a minha adolescência. Hoje, esse psicólogo falando uma coisa muito certa, nossos adolescentes estão tão incapacitados de passar por sofrimento e frustração, que quando eles embarcam no primeiro namoro e dá errado, eles suicidam. Tiram a vida, se cortam todos. Não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar com a decepção, porque não aprenderam não. É difícil. É árduo educar? É estressante. Quantas vezes eu quis deixar para lá? Eu e Asa, deixa, não, dá vontade de deixar para lá, por causa do estresse. Como eu disse, a Luana tinha dificuldade com o não. E ela batia o pé, ela fazia beiço, e aquela coisa ia, com vontade de deixar para lá, eu disse, não, a gente ia até o fim. Até o fim a gente ia. Ela não nos venceu pelo cansaço. Ela teve que aprender a lidar com o não. Ela foi frustrada. Hoje uma menina de 24 anos, madura, psicóloga, forte, resiliente, que aprendeu a viver como a Sara também aprendeu, um dia por vez, no Vale da Mãe.
no vale dessa enfermidade tão dolorosa para todos nós. Nós não estamos criando mais filhos assim. Mas uma coisa eu vejo nessa geração: por mais que ela seja impulsiva, rebelde, desobediente, uma coisa eu tenho que concordar com eles. E como eu lido com adolescentes, nas palestras de escolas, dando aconselhamento dentro de escolas, uma coisa eu ouço muito deles, tanto também na igreja como nas escolas, tanto seculares como crentes. Uma coisa eles não suportam, é a incoerência dos pais. Eles podem ser incoerentes nas suas escolhas, errarem nas suas escolhas, mas eles não suportam. Sabe o que mais provoca a ira dos filhos? Hipocrisia. Incoerência. O pai e a mãe dizer uma coisa e fazer outra, e viver outra totalmente diferente. Nós estamos vendo filhos virando as costas para a igreja, porque não suportam mais ver isso. Nós temos lidado com filhos de líderes, com pastores, que estão revoltadíssimos dentro das igrejas, pelo testemunho e incoerência dos seus pais. Não, os adolescentes, eles estão aqui, eles são testemunhos do que eu estou falando. Eles não se importam com os nossos equívocos. Errei. Eles compreendem os nossos erros. Nós erramos como pai, como mãe. O que eles não suportam é a incoerência mesmo, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Que aquilo que vivemos, que aquilo que pregamos, nós possamos viver. Para que aqui se cumpra o que é maravilhoso que Deus ordenou. Você vê o primeiro que a mulher é submissa, depois vem o marido com amor, e depois, por último, os filhos para honrá-los. Vamos ajudar os nossos filhos a nos honrar, pais. Vamos ser exemplo para eles. Vamos viver uma vida coerente com a palavra de Deus. Nós estamos a ponto de perder uma geração futura. Eu não dou 50 anos, eu dou 10 anos para perdermos essa geração que não suporta mais viver tanta falsidade, hipocrisia e mentira. Porque uma coisa eles podem ter todos os defeitos, mas eles são autênticos. Vocês concordam comigo? Eles são autênticos. O que eles estão gritando aqui é autenticidade no nosso viver, no nosso falar. Precisamos parar de relativizar o que é pecado na nossa vida, para que eles vejam e entendam, assim como foi delegado por nós, para que possamos no caminho andar com ele, ensiná-lo no levantar, no deitar, no andar, na mesa. Voltem para a mesa. Talvez nós somos os pais da última geração que comeu a mesa. Nem que seja uma refeição, volte para a mesa. Mãe, coloca uma toalha bonita na mesa. E chama os teus filhos, chama o teu esposo e senta. Faça uma refeição à mesa. A mesa é sagrada. Há um estudo científico nos Estados Unidos que uma grande parte de adolescentes que cresceram nesse ambiente familiar de comer à mesa, juntos, tiveram menos probabilidade e chances de envolver com drogas e más companhias. E essa pesquisa, ela denuncia que adolescentes que nunca viveram isso, que fizeram o que quiseram, comer a hora que queria, aonde queria, na frente de onde quisesse, adolescentes que envolveram com drogas, eram péssimos alunos, não cresceram, não amadureceram. Como é importante a mesa. Provérbios diz, não retire os limites que os antigos colocaram. Vamos aproveitar os valores que nós aprendemos de bom com nossos pais e vamos aplicar na nossa casa. Nós estamos cobrando amor dos nossos filhos, mas os nossos filhos, adolescente e criança, não sabem amar, queridos. Como esse psicólogo explicou, o amor é uma coisa que é construída, eles não sabem amar. Eles só querem, eles querem receber. Eles querem que vocês dê a eles o que eles querem. E exatamente isso que nós pregamos ontem sobre esse evangelho humanista, cujo Deus é o ventre da necessidade. E nós estamos criando os nossos filhos a ter relacionamentos conosco por necessidade, assim como o evangelho falso tem feito que a igreja tenha um relacionamento com Deus por necessidade.
Aí não nasce amor e muito menos respeito. Por isso não estamos respeitando mais nem a Deus, nem a sua palavra. Se você começa a dar presentes e presentes e presentes para os seus filhos, você vai liberando nele uma endorfina. Ele sente prazer em receber presentes. Ele só sente prazer se receber presente. Ele só é feliz se ganhar coisas. Tem crianças viciadas em ganhar coisas. Começa a dizer não para os seus filhos. Deixa ele vomitar, deixa ele passar mal, não tem problema, vai morrer não. Mas diga não para os seus filhos. Decepcione eles. Os frustre. Para que eles aprendam a amá-los. Através do respeito. Que possamos viver isso na nossa casa, irmãos. Que nossa família venha a ser forte.